O Brasil trabalha muito para equilibrar o ambiente natural e melhorar a vida das pessoas no campo e nas cidades. Mas a poluição continua sendo uma grande ameaça para todos os países do mundo. A devastação atinge a Amazônia, a Caatinga, os Pampas, o Pantanal e o Cerrado. A Amazônia e Cerrado são monitorados por satélite diariamente e os dados ainda são muito preocupantes. No último relatório emitido pelo Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o INPE, o Cerrado mostra um quadro de devastação contínua. Foram quase 6.800 quilômetros quadrados devastados em 2016 e quase 7.500 quilômetros quadrados em 2017. Em 2 anos, portanto, a destruição atinge uma área equivalente a todo o Distrito Federal. A responsabilidade maior pelo desmatamento recai sobre a ocupação humana e grandes áreas de plantio. A área historicamente mais ocupada está ao sul do Cerrado, região de Goiás, Minas Gerais, São Paulo. É a região que tem um histórico de ocupação muito mais antigo, então ela já está muito mais desmatada do que o norte, mas hoje os principais focos de desmatamento se dão na região norte do Cerrado, que é onde tem novas áreas para ser abertas, principalmente na região chamada conhecida como Matopiba, né, que é o acrônimo para Maranhão, Tocantins, Piauí e Bahia. Apesar dos dados negativos, há uma boa notícia na série histórica do monitoramento feito desde o ano 2000. No começo dos anos 2000, essa velocidade era na casa de 27, 29 mil quilômetros quadrados ao ano, um valor bem alto. Depois, já em perto de 2010, isso vai cair para torno dos 10, 12 mil quilômetros quadrados ao ano. E agora, mais recentemente, ela está na casa dos 7 mil quilômetros quadrados ao ano. Quer dizer, existe uma queda dessa velocidade anual de desmatamento. O Ministério do Meio Ambiente faz a gestão direta da Política Nacional sobre Mudança Climática, por meio da Lei 12.187 de 2009. Apesar da redução da velocidade da devastação do bioma cerrado, ainda estamos longe de uma celebração. Mesmo sabendo que a meta para 2020 já foi atingida e superada em 13%. O desmatamento ainda pode comprometer as principais bacias hidrográficas que nascem no Planalto Central. Embora isso seja uma redução significativa ao longo do tempo, mas também é um motivo de preocupação da área ambiental pelos valores absolutos que representam e principalmente pelo montante total já desmatado no Cerrado. Nós tivemos esse ano aqui a chuva chegando um pouquinho antes do calendário, um pouquinho antes da estação. As represas estão bem, mas com essa devastação do Cerrado, as coisas não estão tão bem. O desmatamento no Cerrado ele traz grandes implicações à vida prática de todo cidadão brasileiro e até mesmo para o planeta. O Cerrado ele é importante para a produção de água, é o berço de grandes rios que abastecem importantes cidades. Ele é importante pela sua biodiversidade, inclusive para o uso econômico dessa biodiversidade, e também ele é fundamental para o clima. Schmidt é biólogo e acompanha as mudanças climáticas que ocorrem no mundo todo. A mudança do clima ela já vem ocorrendo de maneira gradual. Às vezes nós percebemos mais ou menos, mas, por exemplo, regiões com ocorrência de grande período de estiagem, secas, a exemplo aqui do Distrito Federal, recentemente tivemos um grande racionamento pela escassez de água. Tudo isso faz parte de um processo de mudança do clima. Então, independente do que possa ocorrer daqui a 50, 100 anos, as medidas, as necessidades de providência, de controle desse desmatamento devem ser realizadas desde já. Você viu que o diretor de florestas do Ministério do Meio Ambiente falou de racionamento de água no Distrito Federal. Houve controle de consumo entre 2017 e 2018. Pensando nisso, vamos conferir como está o principal reservatório da região. Esta é a cota 1030 em relação ao nível do mar. É também o nível máximo do reservatório do descoberto aqui no Distrito Federal. Se nós olharmos aquela plaquinha ali com o número 28, aquilo equivale a 1.028 metros. E o nível da água está a 1.027,5. Se nós sairmos dali e formos até a linha mais escura do paredão, nós identificamos o quanto que falta para esse reservatório ficar com toda a sua capacidade de água.
Olhando aqui pelas pedras até onde o nosso olho alcança, é possível identificar o total de água até aquela região ali onde tem mais mata. Tá vendo ali? Tudo aquilo ali era preenchido por água. Por que está assim agora? Bem, há várias explicações. Uma delas, o desmatamento. O outro motivo é exatamente o uso indiscriminado da água com muito desperdício. Sem a mata e sem contenção de vazamentos, há um risco enorme desse reservatório jamais chegar até ali e até a possibilidade de racionamento em 2019. O presidente da Companhia de Água e Esgoto do Distrito Federal, a CAESB, não esconde a felicidade por ter mais de 60% de reserva na represa. Ele espera até que o nível máximo do reservatório seja atingido em fevereiro de 2019. O desmatamento em qualquer reservatório ele tem um sentido muito prejudicial, né? Porque você reduz a infiltração no solo, você expõe o solo e, consequentemente, você também aumenta o nível de assoreamento. Felizmente, eu acho que nesses últimos anos aqui no Distrito Federal especificamente, a gente tem tido uma relação mais, vamos dizer, mais próxima com o cerrado e a preservação tem aumentado. E isso é muito importante. Eu acho que o uso e ocupação do solo disciplinada, de uma forma regrada, onde a gente tenha um viés de proteção, de ocupação, mas uma ocupação disciplinada, né? Onde a gente possa preservar o meio ambiente e utilizar a terra para o benefício. Para garantir esse bom volume de água, foi necessário até o uso das reservas do Lago Paranoá, por exemplo. Nós implantamos a captação no Bananal e também a captação no Lago Paranoá. Isso totalizou algo em torno de 1.400 litros por segundo a mais. Isso quer dizer que essa água não deixou de sair daqui, então? Sem dúvida. O que hoje nós estamos fazendo, nós estamos retirando menos águas, tanto do Descoberto quanto do Santa Maria. O que é muito bom e tem levado a essa recuperação gradual, né? Tanto de um quanto de outro. E mesmo com a melhoria do sistema, o executivo da CAESB continua focado em um ponto: diminuição do desperdício. Como nós temos uma ameaça constante de desmatamento do cerrado, é preciso manter sempre a cautela em relação ao consumo, né? Sem dúvida, eu acho que a gente tem que manter a cautela e a responsabilidade na preservação e no uso disciplinado, o uso e ocupação disciplinado do nosso território, né, do cerrado, que é um ambiente extremamente sensível, e também a gente fazer o uso racional da água. Eu acho que aquela época de desperdício, né, de que a gente não tinha esse cuidado em relação ao consumo de água, essa fase terminou. A gente aprendeu de maneira dura, mas extremamente necessária. A gente precisa utilizar a água, ter consciência que a água é um recurso finito e que precisa ser bem utilizado. No próximo bloco, o repórter Leonardo Ferreira mostra que o Cerrado já virou roteiro para um documentário ambiental. No Cerrado do Planalto Central está o berço das águas. Daqui se formam as principais bacias hidrográficas do país. O Cerrado, que abriga tantos animais, cachoeiras, é o coração do Brasil. Estamos falando do segundo maior bioma brasileiro, que corresponde a cerca de 23% do território nacional. O Cerrado é a maior savana do mundo em biodiversidade. São milhares de espécies de plantas medicinais, outras que alimentam, muitas ainda desconhecidas. O Cerrado é uma mina de ouro para pesquisa e novas descobertas. O problema é que nem sempre esse é o retrato do bioma. O homem castiga e o Cerrado pede socorro. No bloco anterior, você viu que nos últimos anos o desmatamento no Cerrado vem diminuindo, segundo o Ministério do Meio Ambiente. Para o governo federal, os dados são otimistas, mostram que a preservação do bioma tem saído do papel. Mas para ativistas brasileiros que lutam para salvar o Cerrado, o cenário é bastante preocupante. Eles afirmam que metade do bioma já foi destruído. Esse 50% ele é muito maior. Porque quando você fala que é 50%, é que você pega as árvores que
que o satélite pegou. Mas a vegetação, nós vemos aqui, nós temos vegetações arbóreas, rasteiras, que fazem parte desse sistema, que foram subtraídas. Paulo é membro da Fundação Mais Cerrado. Ele conta que percorreu vários estados brasileiros onde o bioma é predominante. Bahia, Goiás, Tocantins. E aonde a gente vai, você pode perguntar para qualquer pessoa, qualquer morador que está lá há muito tempo, norte de Minas, eles vão falar que a água está diminuindo. Isso é qualquer lugar, seja um córrego, seja uma nascente, seja um rio. Então a água está diminuindo. Isso a gente está sentindo, os próprios reservatórios das hidrelétricas estão diminuindo. E o Brasil é um país movido à água praticamente. Nossa energia, acho que 80% é hidrelétrica. A destruição do cerrado está diretamente ligada ao agronegócio. Grandes plantios, como soja, por exemplo, invadem milhares de hectares e provocam devastação da vegetação nativa. O Brasil é a maior potência ambiental do planeta. É mais rico em biodiversidade, mais rico em recursos hídricos. Nós temos um papel fundamental neste equilíbrio. E você ter o centro do Brasil, o centro dessa potência ambiental, sendo destruído, como está sendo, no ritmo que está sendo destruído, você tem realmente um impacto que não acontece apenas no Cerrado, mas nos outros biomas também, que o Cerrado tem um papel de interligação muito importante entre os biomas. Annelise luta pela mesma causa. Ela faz parte do mesmo grupo do Paulo. Explica que o Cerrado não tem uma lei de proteção e não é considerado patrimônio nacional. A única coisa que pode proteger o Cerrado, mas que na verdade com essa mudança do Código Florestal não protege, né? Deixou o Cerrado como moeda de troca. Né? Vamos proteger a Amazônia, mas o Cerrado está aí, né? Expansão agrícola. Annelise explica que a Fundação Mais Cerrado ajudou um cineasta a produzir um documentário que revela a fragilidade do bioma. É O Sertão Velho Cerrado, de André Delia, lançado em junho desse ano. O documentário, gravado na Chapada dos Veadeiros, em Goiás, mostra a extinção de espécies nativas. Eu conheci a Chapada 10 anos atrás. E para mim pareceu outro lugar, né? Várias áreas importantes da Chapada que já tinham sido convertidos em outras culturas, essencialmente soja, né? Mas eu fiquei muito chocado, comecei a fazer o filme com muitos poucos recursos, né? Por ser cerrado, por ser um bioma tão esquecido, um bioma que basicamente pouca gente se importa. O filme retrata a realidade que vivem os moradores da região de Alto Paraíso. A queixa é de que grandes áreas de monocultura substituíram matas preservadas e se tornaram vitrines de exportação. Depois do código desse novo Código Florestal, dessas mudanças no Código Florestal e outros retrocessos na legislação, pode-se dizer que o Cerrado realmente ficou desprotegido. Então, a educação ganha aí um papel primordial. Porque, independente da legislação, a gente tem que mostrar para as pessoas que o Cerrado deve ser protegido. Por causa da sua importância com relação à disponibilidade de água, né? Essa relação entre a existência do Cerrado e a recarga e descarga de aquíferos. O filme é uma forma de sensibilizar as pessoas de que há muito a ser feito. Caso contrário, o Cerrado vai continuar sob ameaça. A situação nos centros urbanos também é grave. Há 2 anos, o Meio Ambiente por Inteiro mostrou um reflorestamento no Varjão, periferia de Brasília. Na época, Bob de Souza mostrou o plantio de mais de 40 mil mudas de 30 espécies nativas do Cerrado. Ao lado do plantio, há um córrego totalmente poluído. A erosão também é visível nas encostas. Imagine que esta área, pela lei, deveria ter proteção permanente por estar na margem do riacho do Bananal. 2 anos depois, o cenário é diferente. Aos poucos, muitas espécies se desenvolveram e hoje nos mostram a força da terra fértil. A iniciativa é da Agência de Desenvolvimento do Distrito Federal, a TerraCap. O plantio das mudas é uma compensação ambiental para desmatamento provocado para a construção de áreas residenciais em Brasília. A TerraCap tem que repor árvores que ela precisou tirar de uma área, né, para construir, seja um bairro, uma infraestrutura, drenagem, o que for.
e então ela tem que repor numa proporção de 1:30, ou seja, tirou uma árvore nativa, a gente tem que plantar 30 árvores nativas. O local onde as mudas são plantadas é determinado pelo órgão ambiental, que analisa as áreas mais vulneráveis pela degradação. Perto de onde conversamos, há o córrego do Varjão. Ele sim vai ser o grande beneficiado do projeto. As árvores vão segurando o sedimento, que é levado com a chuva, né? Então, se você tem uma mata bem preservada em volta do córrego, a tendência é que menos terra ou outros sedimentos caiam nele. Então, ele vai continuar com uma vazão maior, né? Se ele não tem nada protegendo, a tendência é que os sedimentos vão cada vez assoreando, né? Ou seja, enterrando um pouco esse córrego. Daqui a 5, 10 anos, qual que é o cenário que a gente vai ter aqui? Nós vamos ter, nessa área, por exemplo, que as árvores estão cerca de 1 metro, elas já vão estar com 2 ou mais metros. Essa é a nossa expectativa. A gente tem já áreas aqui dentro que se desenvolveram um pouco melhor e já temos árvores com mais de 2 metros. No próximo bloco, Bob de Souza mostra um agricultor do Cerrado que usa uma técnica simples para economizar 30% de água no plantio de frutas. A gente volta já. Já vimos nos blocos anteriores como a preservação do cerrado pode mexer com as principais bacias hidrográficas brasileiras. A região de Matopiba, uma sigla para Maranhão, Tocantins, Piauí e oeste da Bahia, também sofre com a devastação do bioma. O plantio de grãos avança e a natureza paga um alto preço. As imagens de satélite capturadas pelo Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais mostram isso com clareza. Mas existe um mundo criativo, que também busca a sustentabilidade na agricultura. Para conferir tudo isso, viajamos de Brasília até Cristalina, no estado de Goiás, e fomos conferir o que acontece em uma fazenda sustentável. A propriedade total mede cerca de 2.400 hectares. Essas imagens mostram um plantio de milho. A 10 metros do milho está a cultura de uva. O plantio é uma lição de agronomia equilibrada. Nós estamos num plantio de uva que ocupa cerca de 2,5 hectares. O proprietário, além da uva, ainda cultiva tangerina e caqui. Mas tão importante quanto a fruta é o que está embaixo. Esse capim foi plantado aqui, é um braquiária, foi plantado aqui para a proteção do solo. A raiz desse capim chega a ter de 2 a 3 metros de profundidade. E qual é a função disso? As raízes servem como condutores de água para o subsolo. Do subsolo, a água acumulada vai para a represa, que serve para irrigar a própria fruta com esses tubos de aspersão. É um manejo sustentável no meio do cerrado, onde a água é preciosa. O capim pode crescer até 80 centímetros de altura, mas isso atrapalharia também o desenvolvimento da uva. A única maneira de equilíbrio foi a braquiária ser cortada e deixada no mesmo lugar. É isso mesmo, ela serve para proteger a terra dos raios solares e manter o subsolo mais úmido. Isso gera uma economia de água de cerca de 40% em todo o processo produtivo. A ideia de entrar com fruticultura aqui na nossa propriedade foi para diversificar a produção. A gente é uma propriedade tradicional em produção de grãos, agricultura, a gente tem um pouco de pecuária também, de corte. Essa área aqui que a gente está vendo tem 7,5 hectares de fruta. Engenheiro agrônomo, o produtor não perde de vista o manejo integrado de pecuária e agricultura. Além de proteger o solo com capim, Leandro fala também da importância do controle de insetos de maneira mais natural, biológica. Há pouco nós estávamos conversando aqui e eu vi um percevejo. E eu achei que se fosse levar um susto, mas você encarou o percevejo com grande naturalidade. Por que você não se assustou com a presença do percevejo aqui? Porque num sistema de monocultura, seja com fruticultura, ou com agricultura, ou com pecuária,
o agricultor ou o produtor ele já causou impacto ambiental. Isso a gente tem que admitir. A partir do momento que a gente desmatou, a gente implantou a monocultura, já houve um impacto. Para tentar diminuir a influência negativa desse impacto nas culturas que a gente explora, a gente tem que contar com a ajuda da natureza. Como que é contar com a ajuda da natureza? É sempre tentar manter o equilíbrio principalmente das pragas e dos inimigos naturais. E como é que você faz isso? Você usa o controle biológico e deixa alguns insetos sobreviverem na propriedade até um certo momento? Em primeiro lugar, é o monitoramento. A gente precisa ter uma informação do que realmente está causando dano ou do que realmente está sendo benéfico dentro da cultura. Então a gente tem monitoramento das pragas, isso quantificar e qualificar essas pragas e o monitoramento dos inimigos naturais também. A partir dessa informação bem concreta é que a gente consegue tomar a decisão qual estratégia de manejo que vai ser utilizada. Uma das estratégias que você comentou é o controle biológico. Em área de devastação ambiental, como o cerrado, o controle biológico ajuda a manter a saúde da terra. Aqui, por exemplo, ao lado do plantio de uva, há também tangerina. É uma prova inegável de que o solo bom gera fruta boa. Falando de terra boa, é sempre bom lembrar que água pura só corre em área protegida, livre de dejetos de todos os tipos. Quem mostra isso pra gente é o repórter Leonardo Ferreira. É isso aí, Bob. Tem gente que cuida, preserva e declara o seu amor pelo cerrado. No cerrado, se tem mata preservada, tem água perto. No Parque Nacional de Brasília, por exemplo, mais conhecido como água mineral, as piscinas se formaram em poços, que surgiram às margens de um córrego chamado acampamento. Estamos falando de água pura corrente, onde esses três amigos marcam presença todos os dias. É assim, eles chegam, tiram a roupa e caem na água para nadar. O treino é cronometrado, 1 hora, 60 minutos de técnica, concentração e força nos braços e nas pernas. O Danilo é o mais experiente do trio, pratica natação há mais de 30 anos. Podemos afirmar que ele já passou boa parte da vida nas águas do Parque Nacional de Brasília. É uma água livre de cloro, de sal, né? Água corrente, sempre renovada. E no horário que a gente nada é um privilégio, porque somos os primeiros a chegar. Então a gente aproveita dessa dádiva aqui da água mineral aqui. Treinar no Parque Nacional de Brasília faz toda a diferença para os atletas. Primeiro, a temperatura da água, né? Que a água gelada, ela oscila entre 21 e 22 graus o ano inteiro. Então, normalmente a gente consegue ter um melhor rendimento numa água mais fria. A água gelada, ela estimula, né, a musculatura, então a gente consegue ter um rendimento melhor. E isso acaba influenciando diretamente nas competições. Alex explica ainda que como a água é natural, sem produto químico, a densidade muda. Como a densidade aqui é menor, não tem nenhum componente químico na água, então ela se torna mais pesada. E isso implica a gente fazer mais esforço físico para ter melhor resultado nas competições que a gente participa. A gente faz muito mais esforço físico aqui do que uma pessoa faria numa piscina de academia, por exemplo, ou clube. Além de melhorar o desempenho dos atletas, é importante a gente dizer que as piscinas do Parque Nacional de Brasília são cercadas por matas preservadas. Ou seja, muitas vezes os visitantes são pegos de surpresa por visitas inesperadas. Eu estou falando de várias espécies de animais que se aproximam da água. Afinal, essa é a casa deles. Nesse horário, você tem bem mais chances de ver os animais, porque geralmente eles circulam, né, os animais de grande porte, no entardecer e no amanhecer. E também é um horário que tem bem menos pessoas no parque, então você consegue contemplar a natureza de uma forma melhor. Nossa reportagem não flagrou nenhum bicho curioso, mas a Juliana disse que há cada relato. Até anta, às vezes, vai lá na piscina tomar banho, então, capivara, os macacos que muitas pessoas já viram, cutia. E no acesso
né, do portão até lá, as pessoas já avistaram lobo-guará. Ali próximo teve um relato no ano passado de ter avistado uma onça parda. A gente vê cobras, vê porco do mato. Então, tudo quanto é animal circula aqui pela piscina enquanto a gente está nadando. Então, às vezes a gente para, olha, admira, sai correndo pegar a máquina para tirar uma foto. Não tem preço? Não, não tem preço. O Meio Ambiente por Inteiro fica por aqui. Quer rever esse ou outros programas? Acesse tvjustiça.jus.br. Tem uma sugestão de reportagem? Escreva para meioambienteporinteiro@stf.jus.br. No YouTube, acesse TV Justiça Oficial. Na semana que vem temos um novo encontro. Até lá!